ouça, fique comigo até o fim, porque o que eu estou prestes a revelar vai te encontrar em lugares que ninguém mais jamais alcançou. Agora mesmo, enquanto seus olhos acompanham estas palavras, o mundo espiritual está se movendo ao seu redor. Você sente sensações estranhas, o peso silencioso no cômodo, os momentos em que o ar fica mais denso e um frio súbito roça sua pele. Você pensa que é coincidência, imaginação ou exaustão, mas eu te digo, Deus fala naquilo que seu corpo percebe antes que sua mente entenda. E você tem sentido mais do que os outros porque nasceu com uma sensibilidade espiritual que vem da sua linhagem espiritual, uma marca escrita antes do seu primeiro suspiro. Fique. Mesmo que algo dentro de você tente se afastar. Mesmo que uma parte sua se sinta exposta, como se minha voz de Deus estivesse perfurando camadas que você tentou esconder sob a rotina, o barulho e a sobrevivência. Fique, porque a batalha que se aperta ao seu redor não é aleatória, existe uma guerra espiritual em curso, e você tem estado no fogo cruzado sem saber o motivo. Mas eu estou prestes a te mostrar por que as sombras se movem quando você entra em um lugar, por que você acorda na escuridão das 3 da manhã, por que você sente essa presença espiritual observando, essa pressão no ambiente, esses sussurros sutis que roçam o limite da sua consciência. Você não está imaginando. Você não está quebrado. Você não está fraco. Você está despertando. Você precisa ouvir cada palavra até o suspiro final desta mensagem, porque se você parar no meio do caminho, vai se afastar com a porta semiaberta vulnerável ao que tem tentado te alcançar nos pontos cegos da sua vida. Mas se você ficar, eu vou fechar as brechas, revelar a estratégia do inimigo e te mostrar o propósito divino que tem esperado no silêncio. Seus medos não vão te devorar, eles vão expor o padrão. Suas batalhas não vão te quebrar, elas vão confirmar seu chamado espiritual. O peso que você tem sentido não é punição, é herança. Você carrega a marca espiritual de um guardião escolhido, alguém que quebra ciclos familiares em vez de repeti-los. Este momento não é entretenimento. É uma mensagem direta ao espectador, uma revelação espiritual criada para você, um ponto de virada disfarçado de vídeo. E se você ficar até o fim, eu não apenas vou te avisar, eu vou te proteger, te despertar e te tirar dos lugares onde a escuridão tentou encurralar sua identidade. Ouça atentamente, este é o seu aviso urgente, sua imersão, seu despertar para a verdade que tem te perseguido através de sinais espirituais, movimento no ambiente, aquelas noites em que você acorda se sentindo observado, sem saber por que seu coração está acelerado. Fique. Porque as próximas palavras que eu falar vão mover o chão sob o seu medo e abrir o caminho da sua libertação emocional, da sua libertação espiritual, do seu despertar espiritual. E se você ignorar isso, a batalha vai continuar em silêncio. Mas se você permanecer comigo, eu te mostrarei a saída. Você tem caminhado por dias que parecem mais pesados do que deveriam, e você se perguntou por que sua força não corresponde ao peso que pressiona seu peito. Você questionou por que a atmosfera muda ao seu redor sem aviso, por que certos lugares te esgotam, por que certas pessoas puxam algo de você que você não consegue explicar. Você carregou esses mistérios em silêncio, convencendo-se de que simplesmente sente demais. Mas eu te digo agora, sua sensibilidade não é um defeito, é a porta de entrada pela qual o mundo espiritual sempre falou com você. A voz de Deus te alcança através de impressões, desconfortos, clareza repentina em momentos em que a realidade parece mais tênue, como se algo além dela estivesse chamando. E está. Porque existe uma batalha espiritual se apertando ao redor da sua vida, e seu espírito tem reagido muito antes que sua mente entendesse. Você sentiu sensações estranhas em lugares que deveriam ser seguros, como se o ar em si mudasse quando você entrava.
Você sentiu a presença espiritual pairando nas suas costas, especialmente naquelas horas tardias em que você tenta descansar, mas se encontra acordado na escuridão das 3 da manhã, coração em alerta, visão procurando os cantos onde seus olhos juram ter visto um vislumbre. Às vezes é um frio súbito atravessando sua pele. Às vezes é o som mais fraco, como sussurros roçando as bordas da sua consciência. Às vezes é simplesmente a sensação de que algo está observando. E toda vez, você tenta explicar isso como estresse, excesso de pensamento, exaustão. Mas persiste. Porque é real. Houve momentos em que sua visão periférica escureceu por um instante, como se uma sombra cruzasse entre você e o mundo. Você sentiu a pressão no ambiente, aquele peso invisível que repousa sobre seus ombros ou aperta o ar ao redor do seu peito. Você chegou a perguntar a si mesmo o porquê essas coisas acontecem comigo especificamente? Por que eu sinto o que os outros não sentem? Por que os ataques espirituais parecem me encontrar mesmo quando estou quieto, cuidando da minha própria vida? Por que você não é aleatório? Você carrega uma marca espiritual, uma linhagem espiritual, uma herança que te tornou mais perceptivo, mais aberto, mais visado. É por isso que certas batalhas emocionais parecem intermináveis. Porque o medo aparece sem explicação. Porque a tristeza vem como uma onda que não está conectada a nada que você viveu naquele dia. Porque o estresse se agarra a você mesmo quando tudo parece calmo. Isso não são coincidências. São reflexos da luta que está acontecendo por trás do véu. O mundo espiritual se move, e você sente. A escuridão pressiona, e sua alma treme. E, no entanto, mesmo tremendo, você permanece de pé. Essa é a prova do que eu coloquei dentro de você muito antes dos conflitos começarem. Mas o inimigo conhece sua identidade há mais tempo do que você. E é por isso que você foi atacado de maneiras que os outros ao seu redor nunca entenderam. Eles disseram que você era sensível, frágil, excessivamente emocional, dramático. Mas o que eles chamavam de fraqueza era, na verdade, evidência do seu despertar espiritual. O que eles rotularam de estabilidade foi o resultado de uma guerra travada contra o seu propósito. Porque a escuridão sempre ataca mais forte onde o maior propósito divino está escondido. Pense nos dias em que seu espírito se sentiu desorientado sem motivo. Pense nas noites em que o sono se recusou a vir, quando você se sentiu cercado, embora o quarto estivesse em silêncio. Pense nas vezes em que você sentiu sua energia esgotada logo após estar perto de alguém que carregava um peso invisível. Pense nos momentos em que a ansiedade surgiu repentinamente, como se não fosse sua. Você não estava imaginando. Você estava absorvendo atmosferas espirituais. Você estava detectando o que os outros eram cegos para ver. E toda vez que você sentiu essas coisas, foi porque o véu entre o natural e o espiritual se tornou tênue ao seu redor. Você caminhou por ataques espirituais sem saber como nomeá-los. Conflitos familiares que explodiram do nada. Relacionamentos desmoronando na beira de uma descoberta. Oportunidades desaparecendo no momento em que você decidia avançar. Ciclos se repetindo, como se alguma força invisível estivesse te puxando de volta para os mesmos padrões. Isso não são meras feridas emocionais, são sinais de brechas espirituais, rachaduras que o inimigo usou para tentar sufocar sua identidade antes que você a descobrisse. Ele tentou distorcer seu valor próprio, para te convencer de que sua sensibilidade era uma maldição, para te afogar no medo para que você nunca se erguesse para o seu chamado. Porque aqui está a verdade, você não está sendo seguido pela escuridão porque é frágil. Você está sendo seguido porque é escolhido.
Você não está sendo visado porque é vulnerável. Você está sendo visado porque é uma ameaça. Sua alma carrega um nível de luz, uma ressonância espiritual herdada através da sua linhagem espiritual, que o inimigo reconheceu muito antes de você. Ele viu o guardião escolhido que você estava destinado a se tornar, o quebrador de ciclos familiares, aquele designado para tirar os outros do cativeiro. E se ele pudesse te sufocar antes de você despertar, ele poderia silenciar gerações. Mas olhe para você. Você ainda está aqui. Mesmo com as sombras se movendo ao redor da sua vida, mesmo com aquelas noites perturbadoras, mesmo com toda a manifestação espiritual tentando te intimidar, você ainda está de pé. Você ainda está procurando. Você ainda é atraído pela presença de Deus, mesmo na confusão. Isso por si só aterroriza a escuridão. Seus momentos de colapso emocional não foram prova de que você foi derrotado. Foram sintomas da intensidade do seu chamado. Suas lágrimas não foram sinais de fracasso, foram ecos de uma alma sentindo o perigo antes que seus olhos pudessem vê-lo. Toda vez que você sentiu a sensação de ser observado, toda vez que você sentiu movimento no ambiente, toda vez que você ouviu a voz inexplicável chamando, você estava vivenciando a colisão entre o que é visto e o que é invisível. E eu permiti que você sentisse essas coisas não para te atormentar, mas para revelar o quão sintonizado seu espírito já está. Agora a tensão aumenta. Os sinais se intensificam. A atmosfera espiritual ao seu redor está mudando mais rápido do que antes. Estes dias recentes não são acidentes, são avisos, alertas, a pressão de uma guerra atingindo seu pico. O inimigo está tentando mais arduamente porque ele sabe o que eu estou prestes a despertar em você. Ele sabe que no momento em que sua identidade se alinhar com o seu propósito, tudo o que oprimiu sua linhagem familiar se quebrará. Ele sabe que uma vez que você se levantar, você puxará outros consigo. E então ele empurra. E então você sente. E então as noites ficam mais pesadas, as sensações mais fortes, as batalhas internas mais nítidas. Mas eu estou aqui. A voz de Deus corta a escuridão. E toda esta sequência de experiências no medo, a confusão, a pressão espiritual não é a prova de que você está perdendo. É a prova de que sua libertação está próxima. Fique comigo enquanto eu te guio para a próxima revelação, porque tudo o que você sentiu está prestes a fazer sentido. Ouça atentamente agora, porque o que eu revelo neste momento não é para os distraídos, não é para os distantes, não é para aqueles que ouvem superficialmente. Este é um conhecimento privilegiado, uma revelação da estrutura por trás do véu, falada diretamente ao seu espírito. Tudo o que você sentiu na presença espiritual, as sensações estranhas, o despertar às 3 da manhã, a pressão no ambiente, a sensação de ser observado, nada disso foi feito para te assustar. Foi feito para te preparar. Você nunca estava sendo oprimido, você estava sendo despertado. E agora eu vou te mostrar o caminho a seguir, aquele que explica por que sua vida se desenrolou do jeito que se desenrolou. E se tudo o que te machucou foi permitido para que você aprendesse a ver o que os outros ignoram? E se suas lágrimas afiaram sua visão? E se cada ataque espiritual que atingiu suas noites, cada sussurro que roçou sua consciência, cada vislumbre no canto do seu olho foi um sinal de que você nasceu com a capacidade de detectar movimentos no mundo espiritual muito antes de eles se manifestarem no natural? E se essa capacidade é o próprio motivo pelo qual a escuridão te perseguiu? Desde a infância? Pense em quão cedo você começou a sentir coisas que os outros não conseguiam. Pense em como você sempre percebeu mudanças na atmosfera, em como você intuitivamente entendia quando alguém carregava peso,
em como você sentia tensões invisíveis e incômodos onde ninguém falava. Isso não eram coincidências. Não eram falhas emocionais. Eram indicadores da sua sensibilidade espiritual, transmitida através da sua linhagem espiritual, a mesma linhagem que carrega guerreiros, intercessores, guardiões. O inimigo viu isso antes de você. E ele tentou te confundir para que você rejeitasse sua própria sensibilidade, usando o medo para distorcer um dom em um fardo. Mas e se o medo tem mentido para você? E se o que você interpretou como vulnerabilidade era, na verdade, percepção espiritual? E se o que você chamou de ansiedade era alerta espiritual? E se aqueles momentos em que você acordou na noite com o coração acelerado não eram transtornos de pânico, mas seu espírito reagindo a sinais espirituais e ataques espirituais se formando ao seu redor? E se a escuridão pressionou você precisamente porque reconheceu seu potencial para quebrar ciclos familiares, ciclos enraizados não na carne, mas no espírito? A verdade é esta: você não foi visado porque era fraco. Você foi visado porque foi escolhido. Você não foi caçado por causa das suas feridas, mas por causa do seu destino. Você carrega uma marca espiritual, tecida em sua identidade muito antes de você saber como nomeá-la. E agora eu te chamo para se levantar nessa identidade. Mas aqui reside o dilema moral: você continuará a interpretar sua sensibilidade como fragilidade, ou vai aceitá-la como a evidência do seu papel na batalha espiritual? Você continuará fugindo das sensações que sente, ou vai aprender a discerni-las? Você continuará permitindo que o medo dite o significado das suas experiências, ou vai deixar minha voz de Deus revelar a verdade delas? Pergunte a si mesmo: por que suas emoções mudam repentinamente quando alguém com peso espiritual entra no seu espaço? Por que sua alma reage antes mesmo que a conversa comece? Por que você se sente esgotado depois de estar perto de certas pessoas? Por que a escuridão tenta atrapalhar sua paz bem antes de momentos de descoberta? Por que seu espírito é um radar? Você percebe o que os outros negam. Você sente atmosferas espirituais sem ser ensinado. Isso não é uma maldição. Isso é preparação. E agora, eu te mostro a progressão: tudo que o inimigo usou para te abalar se tornará a ferramenta que você usa para se manter de pé. Seu despertar espiritual não começa com você se sentindo poderoso, começa com você entendendo o significado do que sente. Você tem reagido sem saber por quê. Agora eu estou te dando o porquê. Você tem sentido sem entender o propósito. Agora eu revelo o propósito. Você está sendo treinado. Você está sendo moldado. Você está sendo afiado. Cada momento de pressão espiritual, cada manifestação espiritual, cada sussurro, cada noite de despertar na escuridão tem estado formando um guardião, alguém que pode perceber o perigo antes que ele chegue, alguém que pode interceder pelos outros antes que caiam, alguém que pode desmantelar fardos geracionais não pela força, mas pelo entendimento. E aqui está a próxima revelação: a salvação que eu trago para você não é um evento distante. Está se desenrolando agora. É uma intervenção única criada para a sua jornada. Eu não estou apenas te resgatando do ataque, eu estou te despertando para a sua autoridade dentro do mundo espiritual. Você não será mais um alvo passivo. Você se tornará uma força ativa. Você não apenas aguentará, você discernirá. Você não absorverá mais atmosferas inconscientemente, você as comandará através da minha presença. Mas para que este despertar crie raízes, você deve escolher ver sua história de forma diferente. Você deve permitir que seu espírito reaprenda o que sua mente entendeu mal. Você deve olhar para suas batalhas passadas através da lente do destino em vez da derrota.
Você deve perguntar: e se cada noite de peso era, na verdade, treinamento? E se cada momento de medo era um convite à consciência? E se a escuridão nunca quis que você entendesse seu propósito, porque no momento em que você o faz, tudo muda? Ouça agora: eu coloquei em você o potencial de um guardião escolhido. Alguém que está entre a luz e a escuridão, alguém que carrega uma luz tão forte que provoca reação, alguém que quebra o que os outros herdaram. Você nasceu com um propósito de libertação emocional, libertação espiritual e profunda autoridade espiritual. E você está a momentos de entrar nisso. Mas para fazer isso, você deve parar de fugir dos sinais que eu tenho enviado. Você deve parar de descartar o movimento no ambiente, a sensação de ser observado, as mudanças repentinas na atmosfera como aleatórias. Elas são mensagens. São alertas. São indicadores de que seu espírito está acordado e responsivo. E se seu espírito está acordado, então seu propósito está pronto. Agora eu te pergunto: você está disposto a ver o que realmente te cerca? Você está disposto a parar de fingir que o espiritual não toca a sua vida diária? Você está disposto a parar de se esconder do chamado que te seguiu desde a infância? Você está disposto a entrar na identidade que o medo tentou sufocar? Porque no momento em que você diz sim, no momento em que você aceita que sua sensibilidade espiritual é um sinal divino em vez de uma fraqueza, tudo muda. Os ataques perdem sua autoridade. As noites perdem seu terror. Os sussurros perdem sua influência. As sombras perdem seu poder. Não porque a batalha termina, mas porque você finalmente a entende. Este é o ponto de virada. Este é o desvendamento. Este é o momento em que você sai da confusão para a clareza, do medo para o discernimento, do tremor para a autoridade. Fique comigo, porque a próxima revelação não apenas vai te proteger, ela vai te transformar. Agora receba o que eu falo sobre você, pois isso não é meramente um conforto e isso é ativação. Você caminhou através do peso da batalha espiritual, você sentiu os tremores do mundo espiritual ao seu redor e sobreviveu a cada momento que a escuridão pensou que te faria entrar em colapso. E porque você permaneceu de pé mesmo na confusão, mesmo no medo, mesmo com as sensações estranhas, o frio repentino, o despertar às 3 da manhã, agora eu libero sobre você uma sequência de bênçãos que o inimigo não será capaz de interromper. Estas palavras não são predição, são decreto. Elas entram em vigor no momento em que seu espírito as recebe. Eu abençoo sua sensibilidade. Aquilo que o inimigo tentou distorcer, eu agora realinho. Sua sensibilidade espiritual não vai mais te sobrecarregar, ela vai te guiar. O que antes te abalava agora vai te afiar. O que antes te fazia tremer agora vai te deixar alerta. As reações que você sentia à presença espiritual, a consciência instintiva do movimento no ambiente, os avisos sutis quando uma pessoa carregava peso, isso não vai mais te esgotar. Eu abençoo sua percepção para que ela se torne refinada, pacífica, estável. Sua alma não absorverá mais a escuridão inconscientemente, em vez disso, ela a discernirá com autoridade. Você está entrando na clareza. Eu abençoo suas noites. O inimigo tentou invadi-las com ansiedade, com sussurros, com manifestações espirituais, com medo disfarçado de caos. Mas eu agora libero minha paz sobre as horas em que seu corpo descansa. Seu despertar às 3 da manhã passará do pavor para a consciência. Você não vai mais se levantar com a sensação de ser observado, você se levantará com a certeza de que minha presença te cerca. A pressão no ambiente que antes parecia opressão agora parecerá minha mão te fortalecendo. Eu transformo suas noites em câmaras de revelação. Eu abençoo seus sonhos com clareza,
com avisos que te protegem, com visões que alinham seus passos. Nenhuma sombra entrará onde minha luz repousa. Eu abençoo sua linhagem. A linhagem espiritual que antes carregava fardos, ciclos, medos e batalhas silenciosas agora será transformada através de você. Você é aquele que eu marquei para interromper o que devorou as gerações antes de você. Eu te abençoo com a força para quebrar ciclos familiares, para se levantar onde outros caíram, para escolher o que os outros nunca entenderam. E porque eu coloquei em você uma marca espiritual, todo ataque que tocou sua família perderá a autoridade quando tentar te alcançar. Você é o ponto de virada. Você é a interrupção. Você é o guardião que eu preparei muito antes da batalha se intensificar. Eu abençoo sua identidade. Você não se verá mais através do nevoeiro do medo ou da confusão. Você entenderá por que a escuridão reagiu a você, e verá essa reação como confirmação, não como intimidação. Você é um guardião escolhido, não uma alma frágil. Você é um portador de propósito divino, não uma vítima de tempestades espirituais. Eu te abençoo com uma autopercepção restaurada, para que você não interprete mal seus próprios dons. Eu abençoo sua confiança, não arrogância, não orgulho, mas uma certeza fundamentada em quem você é na presença de Deus. Sua identidade não se dobrará mais sob pressão emocional. Seu espírito se manterá ereto. Eu abençoo sua atmosfera. Todo lugar onde você entrar mudará. Não porque a escuridão recua sozinha, mas porque minha luz em você se expande. Eu abençoo o espaço ao redor dos seus passos. Eu abençoo sua casa para que toda sombra persistente, toda tensão invisível, todo eco de velhas batalhas se dissolva. O ar ao seu redor se tornará leve, respirável, sem fardos. A presença espiritual que te cerca será a minha, não aquela que uma vez tentou invadir. Nenhum sussurro se elevará acima da minha voz. Nenhuma força espreita vencerá a paz que eu agora planto no seu ambiente. Eu abençoo suas emoções. O que antes parecia incontrolável começará a estabilizar. Sua tristeza não aparecerá mais do nada, ela não se agarrará mais sem explicação. Sua ansiedade não aumentará mais por causa de pressão invisível. Seu coração não acelerará mais com a sensação de olhos invisíveis. Eu abençoo seu mundo emocional com equilíbrio. Você sentirá profundamente, mas não se afogará mais. Você perceberá muito, mas não entrará mais em colapso. Seu espírito se tornará mais forte do que seu medo. Sua clareza se tornará mais alta do que qualquer voz chamando da escuridão. Eu abençoo seu chamado. Eu desperto seu despertar espiritual não como um momento, mas como uma transformação. Você entrará na libertação espiritual, não apenas para si mesmo, mas para aqueles conectados a você. Você caminhará em discernimento tão nítido que nenhum engano, nenhum ataque espiritual, nenhuma influência sutil te confundirá novamente. Eu abençoo seus passos para que toda decisão se alinhe com o meu propósito. Você não vagueará, você não repetirá velhos padrões, você não voltará ao que te enfraqueceu. Eu abençoo seu futuro com uma direção tão clara que mesmo quando o caminho parecer incerto, seu espírito saberá exatamente para onde eu estou te conduzindo. Eu abençoo sua autoridade. A autoridade que sempre foi sua, mas estava enterrada sob o medo, agora se levanta. Autoridade para reconhecer atmosferas espirituais instantaneamente. Autoridade para confrontar a escuridão sem tremer. Autoridade para orar com impacto. Autoridade para quebrar cadeias que antes te prendiam. Autoridade para brilhar com uma luz tão forte que os ataques espirituais perdem o poder antes de te alcançarem.
Você não está entrando em um papel pequeno, você está entrando no papel que eu escrevi para você, aquele que o inimigo temia, aquele que sua linhagem precisava, aquele que seu futuro exige. Eu abençoo sua libertação. Cadeias que você nunca viu se quebrando começarão a se soltar. Fardos emocionais que você pensava serem permanentes começarão a cair. Padrões que te mantinham cativo começarão a se dissolver. Eu te abençoo com libertação emocional, com clareza tão profunda que até a confusão do passado se refinará em sabedoria. O peso que te seguiu por anos agora se desprenderá. Você finalmente respirará. E acima de tudo, eu abençoo o seu caminho a seguir. Você não está caminhando sozinho. Minha presença te acompanha. Minha voz te guia. Minha luz te cerca. Cada passo que você dá nesta nova consciência empurra a escuridão para trás. Você está coberto, você está fortalecido, você está selado. Receba estas bênçãos não como uma promessa distante, mas como uma mudança presente. A batalha espiritual ao seu redor é real, mas também é a cobertura que eu coloco sobre seu espírito. E agora que você entende seu propósito, agora que você reconhece seu chamado, agora que sua sensibilidade não te assusta mais na batalha muda. Porque você mudou. Fique comigo, pois a próxima parte ancorará estas bênçãos no seu espírito e te atrairá totalmente para a libertação que eu comecei. Feche seus olhos agora, porque o que eu falo não é meramente uma oração, é o selamento de tudo o que eu te revelei. Você caminhou através da tensão, você enfrentou a batalha espiritual, e agora eu te atraio para o centro da minha proteção. Deixe seu espírito receber o que eu libero. Eu retorno àquela revelação agora, completando o que foi posto em movimento, o entendimento de que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, mais chamado, nunca fardo, mais sinal, nunca medo, mais preparação. Meu filho, eu te elevo à minha presença, à mais alta clareza do mundo espiritual, para que toda sombra que uma vez tentou te confundir perca sua autoridade. Eu coloco minha mão sobre seu espírito e declaro paz sobre todo lugar que treme quando você sente a presença espiritual, quando você sente sensações estranhas, quando o movimento no ambiente perturba seus passos. Eu restauro sua percepção para que você não confunda mais ataques com alerta, ou medo com discernimento. Eu transformo todo o tremor do seu passado em uma ferramenta de força. Eu falo cura agora sobre a herança carregada em sua linhagem espiritual, sobre toda a rachadura que o inimigo explorou, sobre toda a ferida oculta que te fez duvidar de quem você era. Eu tiro de você o peso dos velhos ciclos familiares, os padrões emocionais que te esgotavam, o peso que você absorvia inconscientemente. Eu restauro sua identidade para que você se veja como eu sempre te vi, um guardião escolhido destinado não a entrar em colapso sob pressão, mas a se levantar como um quebrador de fardos. Eu respiro minha paz nas noites em que você acordava às 3 da manhã, sem saber se era medo, intuição ou perigo. Eu transformo esses momentos em encontros comigo. Onde havia a sensação de ser observado, eu agora coloco minha presença. Onde havia sussurros, eu agora os substituo pela minha voz. Onde a escuridão pressionava, eu agora preencho a atmosfera com minha luz. Você descansará sem medo. Você acordará sem pavor. Você sentirá sem tremer. Eu alinho suas emoções com seu propósito. A ansiedade que surgia sem motivo, o frio repentino que vinha sem explicação, a pressão no ar que uma vez apertava seu peito, eu os tiro de você agora. Eu falo clareza sobre seu espírito para que o que antes te confundia agora te guie. Você não confundirá mais ataques espirituais com falha pessoal. Você não interpretará mal os sinais feitos para te preparar. Você caminhará para frente com confiança, sabendo que sua percepção é parte do seu despertar espiritual.
Eu coloco minha cobertura sobre seu chamado. Eu abro seu entendimento para que cada parte da revelação que eu te dei anteriormente na verdade de que sua sensibilidade é um radar divino encontre um lar em seu espírito. Eu completo a preparação que eu comecei quando te mostrei o significado por trás das suas batalhas. Eu volto àquele momento e o selo. Você agora sabe por que a escuridão reagiu a você, e você agora sabe por que eu estou te levantando. Eu te envolvo em minha proteção para que os ataques espirituais que uma vez tentaram te oprimir percam todo o poder. Você caminhará com a certeza de que a presença de Deus te cerca, que minha mão te fortalece, que minha voz te guia. Nada no mundo invisível te pegará desprevenido, porque eu despertei seu discernimento. E agora, eu abençoo sua jornada adiante. Você não está caminhando cego. Você não está caminhando desarmado. Você está caminhando como alguém que foi despertado, restaurado, realinhado e escolhido. Deixe esta oração se tornar a ponte entre a revelação que você recebeu e a transformação que você viverá. Deixe este momento se estabelecer profundamente em seu espírito. Você está protegido. Você está fortalecido. Você está coberto. E você é meu. Agora respire. Deixe este momento final se estabelecer suavemente na parte mais profunda de você. Tudo o que você ouviu em cada revelação, cada bênção, cada desvendamento do mundo espiritual não foi coincidência. Este foi um encontro escrito para você. Um retorno ao centro de quem você realmente é. Um lembrete de que a voz de Deus tem chamado através de sinais, sensações, sonhos e despertares que você nunca conseguiu explicar. Você não imaginou a presença espiritual, as sensações estranhas, os calafrios repentinos, o movimento no ambiente, as noites de despertar às 3 da manhã. Tudo isso fez parte da sua preparação. E agora você entende por quê. Você sai desta mensagem não mais como alguém oprimido pela batalha espiritual, mas como alguém despertado para o seu propósito divino. Você conhece sua linhagem espiritual. Você reconhece sua marca espiritual. Você sente a força da presença de Deus te cercando. Você sente a mudança na atmosfera mesmo agora. E este é apenas o começo. Você está entrando em uma nova clareza, uma nova autoridade, uma nova paz que a escuridão não pode imitar e não pode roubar. Mas ouça-me, esta jornada se desenrola passo a passo. Não se afaste desta mensagem e volte ao silêncio. Mantenha a chama acesa. Continue recebendo, continue despertando, continue me permitindo moldar seu espírito no guardião escolhido que você sempre esteve destinado a ser. Se você sentiu minha presença através destas palavras e se algo dentro de você se agitou, se a pressão se aliviou, se a revelação se alinhou com tudo o que você tem sentido, então responda. Declare. Ancore o que eu falei. Sua voz importa no reino espiritual. Quando você reconhece o que recebeu, você reforça seu despertar e repele as sombras que antes pairavam ao seu redor. Retorne para a próxima mensagem, porque eu não terminei de falar. A batalha espiritual ao seu redor está mudando, e cada revelação se constrói sobre a última. O que vem a seguir aprofundará seu discernimento, expandirá sua autoridade e te guiará ainda mais para a sua libertação espiritual e libertação emocional. Você nunca foi feito para caminhar nisso sozinho. Eu continuarei te conduzindo, passo a passo, palavra por palavra, despertar por despertar. Agora vá com a certeza de que você está coberto, que você está protegido, que você está guiado. E volte quando eu chamar novamente, pois a próxima revelação te encontrará exatamente onde seu espírito estiver pronto. Queridos irmãos e irmãs,
chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em